A nossa convidada de hoje da sessão TV Atende é a fonoaudióloga Helena Fayon Perinoto. Helena, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, João. Muito obrigada por me receber novamente aqui. Helena, a gente fala muito na questão de audição e a gente percebe muitas vezes que as pessoas mais velhas já não estão ouvindo como antigamente. Existe um pouco de preconceito ou até eles relutam no dia a dia para procurar a ajuda de um profissional? Existe sim, João. Quando a gente vai envelhecendo, naturalmente, algumas funções vão ficam um pouquinho pioradas, né? A questão da vista, que a gente é mais aceito, né? Passei dos 40, não estou enxergando direito, não vejo mais de perto, preciso de óculos, vai lá, coloca o óculos e está tudo bem. A audição também envelhece, né? O nosso sistema auditivo, ele envelhece, como tudo na gente envelhece. É muito comum, não é 100%, não é 100% das pessoas que envelhecem que vão ter um problema auditivo. Porém, muitas pessoas, uma grande parte, terá um déficit auditivo em maior ou menor grau. Porém, existe ainda um preconceito exagerado ao uso do aparelho auditivo. É visto como feio, como grande, como não muito eficiente. Ele faz barulho, tem chiado, fica feio, apita, todo mundo vai ver que eu tô de aparelho, e também a questão do valor do aparelho auditivo, que não é um valor muito acessível, infelizmente, né? Então tudo isso gera falo que é até um mito, né, a respeito de usar o aparelho auditivo como se fosse assim, nossa, e agora minha vida vai acabar. Muito pelo contrário, as pessoas que aceitam, pelo menos testar o aparelho auditivo, que é o primeiro passo, aceitar que precisam de uma ajuda na hora de ouvir, quase sempre se surpreendem com a facilidade do uso, com a facilidade da adaptação, que é claro que não é instantânea, né? Eu coloquei o aparelho, pronto, a minha audição voltou ao normal. Eu vou explicar por que demora isso. Com a leveza dele, como não machuca, como não dói, como não apita. Antigamente, os aparelhos auditivos, antes da tecnologia de computador, a tecnologia mais avançada que nós temos hoje, realmente não eram aparelhos muito agradáveis de se usar. Eles eram pesados, eles faziam barulho, mas isso acabou, tá? Faz assim, pelo menos 15 anos para mais, né? Mas assim, falando um tempo ainda que bastante, que os aparelhos estão confortáveis, eles já são confortáveis de se usar, eles são altamente adaptáveis, pode ter várias mudanças que a gente pode fazer nos aparelhos, porque a tecnologia está uma beleza, assim, e vai mudando a cada ano, tem 6 meses, tem novidades, né? A gente já tem aparelho que tem Bluetooth, que recebe a ligação de telefone celular direto no aparelho, que se conecta com a televisão para a pessoa ouvir o som dentro do ouvido. E existem os mais simples, né? Que toda tecnologia tem vários graus, a gente vê isso em celular, que dão assim, um resultado maravilhoso para as pessoas escutarem no seu dia a dia, no trabalho, em casa, nos seus lazeres, né? Então é importante a pessoa ir atrás, tá? Fazer o teste, ver como é que é, sabe? Tirar um pouquinho esse preconceito absurdo que nossa, eu vou usar aparelho, aí minha vida vai ser um horror, né? Quase sempre é o contrário. Né? A vida melhora pra caramba com o uso dele. E não são só os aparelhos, tem outras tecnologias, outras coisas para auxiliar as pessoas que perdem a audição. No caso, às vezes as pessoas mais velhas já não estão ouvindo direito, mas relutam procurar ajuda. Quanto mais tempo passa, a adaptação ela é maior? Quanto mais tempo eu fico sem receber um estímulo, seja ele qual for, mais tempo o meu cérebro leva para compreender o que esse estímulo está trazendo quando ele volta, né? Vou explicar de uma outra forma. Por exemplo, alguém que não faça ginástica, não faça exercício, não faça nada. Aí ela vai, nossa, agora eu vou começar a fazer exercício e sai para caminhar.
e está caminhando, está ótimo. Chega em casa, todo o corpo está estourado, doendo, sentindo uma falta tremenda. O que é isso? Ele não tem esse estímulo do exercício. Com o passar do tempo, isso vai melhorando. É claro que vão vir algumas outras dores, mas vai ficar mais prazeroso, começa a sentir prazer, é gostoso receber esse estímulo. O cérebro, a gente não escuta com o ouvido, né? Claro, a gente escuta com o cérebro. O ouvido, a orelha, é um transmissor, certo? É como se fosse um canal para que o som entre na orelha, passe pelo conduto, que é aquela entradinha, que é onde a gente muitas vezes coloca o cotonete, o que não deve ser feito, inclusive. Cotonete não entra na orelha, nada entra na orelha, além do pontinha do dedo na pontinha da entradinha, porque pode causar prejuízos sérios, com a gente colocando coisas dentro da orelha. O som entra na orelha, passa pelo tímpano, tem uns ossinhos lá, eles vão bater, fazer o som passar pela cóclea, que é o órgão nobre da audição, e chegar lá no cérebro. Na hora que ele chega no cérebro, o som vai ser decodificado, tá? Eu vou saber, eu escutei um barulho de carro passando, eu escutei um passarinho cantando, eu escutei o João falando. Aí, descobrir, é o João que está falando comigo. Que língua que o João está falando? Ele está falando português, está falando alemão, está falando japonês? Descobrir, é português. O que ele quer me dizer? E aí eu compreendo a sua pergunta e tenho uma resposta. Isso tudo é em milissegundos, é muito, muito rápido. Por ser muito rápido, qualquer coisa que barrar esse caminho e essa compreensão lá no cérebro vai atrasar a minha compreensão do que som que eu estou escutando, certo? Então isso chama processamento auditivo central. É ali que a gente escuta. Quanto mais tempo eu fico sem receber o estímulo, quanto mais tempo eu não escuto direito o que está sendo falado ou os outros sons do ambiente, mais tempo o meu cérebro vai ficando meio como se estivesse meio preguiçoso. Não é esse o termo, ocioso, né? Mas ele fica lá sem receber aquilo. Quando recebe, demora um pouco para fazer todo o percurso e conseguir fazer a resposta para você. Tá? Então, por isso que é importante o quanto antes. Por isso que é difícil também, muitas vezes, a adaptação ao aparelho. Exatamente, porque o que acontece? O aparelho vai receber o som, né? Aqui ele é um receptor, e ele vai levar esse som, fazer com os circuitos que estão dentro dele, desse, não importa o modelo, vai fazer que esse som chegue lá no cérebro. A decodificação continua sendo lá. Certo? A compreensão continua sendo lá. Ele está carregando e está deixando, fazendo que isso seja possível. Quanto mais perda eu tenho, mais delicada é essa adaptação, claro, porque eu recebo menos impulso. Então, se eu demorei, por exemplo, 15 anos, eu tenho uma perda auditiva, demorei 15 anos para resolver tentar algum tipo de reabilitação. Vai levar muito mais tempo para me adaptar para o aparelho do que uma pessoa que está com uma perda agora há um ano, tá? Ou agora, assim, acabou de ter um problema, ficou com uma perda auditiva e já correu lá para procurar. O cérebro está mais vivo, está mais rápido. Quais são os problemas que causam essa perda? São inúmeros problemas. Existem problemas genéticos, existem erros na hora da gestação que causam um probleminha lá e aí a criança já nasce com surdez, ou às vezes ela nem nasce, mas ela nasce com alguma coisa que mais para frente vai desenvolver uma perda auditiva. Existem acidentes, né, que bate a cabeça, estoura som, o uso de som muito forte, seja no trabalho, né, que é a exposição ao ruído, como ao lazer, que são os fones no ouvido, e isso está muito sério com a moçada hoje em dia, e hoje nem só com a moçada, os adultos também estão pegando bastante o uso de fone muito tempo, numa altura muito alta, ficou ótimo, numa altura muito elevada, e isso está causando problemas sérios na audição, né, perdas importantes na audição e além de outras doenças metabólicas nossa, várias coisas. Então, é importante detectar o que está causando e como cuidar disso, porque muitas são curadas com remédios e cirurgias. Você citou o caso do recém-nascido, do bebê. Existe algum trabalho que pode
devolver essa audição mesmo ele nascendo surdo? Sim, sim, isso também está muito avançado. Antigamente era muito difícil testar uma criança pequena, porque quase todos os mecanismos precisavam de algum tipo de resposta da pessoa que estava testada, e mesmo em crianças que não poderiam responder, elas precisavam estar maiorzinhas, né? Porque eram com eletrodo, tinha que dormir, fazer uma anestesia, então era mais complicado. Hoje existe a triagem auditiva, tá? Neonatal, que é para um aparelhinho que não é invasivo, coloca uma olivinha na orelha do bebê e ele vai, né, vai fazer alguns impulsos e ele não vai responder, né? O aparelho vai fazer o caminho sozinho. E vai dar uma indicação, opa, aquele som não está chegando. Né? Claro que não dá para saber toda como é que a audição do bebezinho inteiro, mas dá uma indicação muito importante de que ele pode ser um deficiente auditivo ou pode ter alguma coisa na audição. Aí outros exames mais aprofundados são feitos e o ideal, assim, o que a gente espera, que é o ótimo, é que até 6 meses essa criança esteja recebendo algum tipo de reabilitação. 6 meses de idade. Se ela é reabilitada até os 6 meses, ou com aparelho, ou com implante, ou com o que for, ela pode desenvolver uma fala, uma linguagem, uma fala, uma voz também, porque a voz do deficiente auditivo é um pouco diferente, completamente dentro do que é dito normal, né? Que é, se normal é meio relativo, mas dentro do que é isso. Ela vai falar, ela vai, muitas vezes com o aparelho, com o implante, vai ouvir, né? Então, assim, a gente chama isso surdos que ouvem, e isso é muito importante, tem que ser feito. E o mais interessante é que existe, né? A triagem auditiva neonatal, ela é obrigatória no Brasil inteiro e é feita aqui, inclusive aqui em Andradas, é realizada, né? Sem custo, sem nada. Então, isso é importantíssimo para que os pais fiquem atentos mesmo, é igual o teste do pezinho, não deixar de fazer o teste da orelhinha, né? Quanto antes, melhor. Com certeza, Helena, eu queria agradecer a sua participação. Com certeza vamos voltar a conversar nos próximos dias aí, relacionados a outros problemas ligados à audição. Ordens. Tá ótimo? Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a fonoaudióloga Helena Fayon Perinotto.